Se a gente prestar atenção nos dois códigos de processo, só quem pode fazer o chamamento é o réu. Só o réu. E ele só pode fazer isso na contestação, ou dentro do prazo para a contestação. No processo. No Código Civil é diferente. Olha, o dever de pagar alimentos é uma coisa muito séria. Existe o princípio da solidariedade familiar. E é com base nesse princípio que lá pelo 1694 ou 5 do Código Civil está dito que o autor, pode ser até o autor, não só o réu, na ação de alimentos, ele pode chamar ao processo um parente colateral ou em linha reta. Pode ser o seu irmão, sua irmã. Aí você é réu, você é chamado para o processo na ação de alimentos. Minha gente, eu não sei se vocês viram isso, mas esse ano o STJ ele acabou uma discussão, e eu acho que ele optou pela pior solução possível. A gente sabe que existem dois tipos de execução de alimentos. Tem uma que se baseia na expropriação, ou seja, você vai para penhora dos bens da pessoa. E isso fica claro no novo CPC, que segue aquela súmula do STJ que diz: aqueles 3 meses anteriores, aquilo ali não dá prisão para ninguém, só dá penhora. Por que não aplicar esse sistema para o familiar? Vocês viram, esse ano teve 3 casos de 3 avós. 3 avós presas porque o filho dela, que era o pai, não pagava a pensão alimentícia. Aí a representante do menor faz o chamamento ao processo da avó. E tinha uma delas que saiu no, não sei se foi Fantástico, não sei o que foi, do interior de Minas, que a pensão que ela recebia, metade era para comprar remédio. A comarca não tinha defensor público. Ela passou 2 semanas presa por ordem judicial. As pessoas se cotizaram para contratar um advogado para soltar essa senhora. Foi presa porque o filho não pagou alimentos. Pelo amor de Deus. O STJ depois disse que cabe a prisão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque é uma legitimidade que você não quer. Você diz: olha, eu até ajudo, mas não para a minha liberdade. Mas é isso, né? Então, feita essa ressalva aí, o Código Civil ele permite a qualquer tempo. Não há essa restrição de tempo aí não. Certo? Bom, quanto às hipóteses do chamamento ao processo, aqui tem um livro muito interessante do Flávio Queirim Jorge, que fala de recursos. A dissertação do mestrado dele é sobre chamamento. É com Haroldo Plínio, na denunciação da Bíblia. Mas o que é que a gente observa aqui? Quando você pega um autor que escreve um livro só sobre isso, ele começa a defender excessivamente o cabimento daquilo que ele está estudando. Né? Isso é uma tendência. Talvez até egóica mesmo, mas existe. Então, o chamamento cabe para quem? Veja, quem pode fazer o chamamento? O réu. De outros réus, ele pode, de outros devedores solidários. Se o réu for devedor solidário, o credor solidário, ele não precisa acionar todos os devedores solidários. Ele pode escolher. Ele pode escolher aquele que ele sabe que tem uma maior capacidade de solvência. Então ele vai em cima daquele que ele acha que pode pagar mais. Esse que ele achou que ele podia pagar mais, por sua vez, ele pode chamar os outros. E veja, preste atenção, no chamamento, esses outros, quando entram, eles entram como litisconsortes passivos facultativos. Por que facultativos? Porque se não houver o chamamento ao processo, a relação processual é válida. Não tem nulidade nenhuma. Não há obrigatoriedade dessa intervenção, não. Mas é um facultativo meio esquisito. Porque no litisconsórcio facultativo, rigorosamente, o litigante espontaneamente ingressa. Ao passo que no chamamento ao processo, ele não quer isso. Ele é, entre aspas,
convidado pelo seu devedor, pelo seu co-obrigado a participar da demanda. Venha para cá. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você economiza tempo e demanda judicial. Você trazendo o chamado ao processo para o polo passivo, se você perder a demanda, e se o autor executar quem fez o chamamento, aquela sentença serve de título executivo no mesmo processo em face do outro devedor. Entende? Economiza-se tempo. Não é? E é extremamente justo. E uma pessoa que está devendo com a outra que venha também responder, né? Responsabilizar-se pela sua dívida que você assumiu. Então você tem aqui, devedores solidários, que era isso que eu estava falando, está repetido aqui. Você pode trazer um fiador. Veja, o fiador de locação de bens imóveis é outra coisa que o Supremo optou pela pior solução. Os 27 tribunais estaduais já haviam firmado o entendimento de que aquela lei do bem de família, naquela parte ela diz que o bem de família do fiador de locação de bens imóveis é penhorável, e diz mesmo que seria inconstitucional. Isso aí já estava pacificado. Bateu no STJ, o STJ manteve a jurisprudência dos 27 tribunais. Bateu no Supremo, o Supremo disse, é constitucional. Então, o segundo aviso de cuidado, né? Primeiro é a ação de alimentos. O segundo é quando alguém chega para você e diz, assina aqui como fiador no contrato de locação do imóvel. Porque se você assinar, saiba que o seu bem de família pode ser penhorado pela dívida que o locatário tiver. Agora veja a injustiça. O locatário, por sua vez, o bem de família dele não pode ser penhorado. Só vale para o fiador. Nesse caso. Tínhamos o caso do empregado doméstico também, que agora até foi retirado, né? A possibilidade de penhorar os objetos que guarnecem a residência e tal. Eu não li isso, eu vi outro dia na rádio. Foi retirado, não pode mais penhorar. Isso é muito grave. Você é fiador, é? Não, mas é mesmo, a gente tem que ter cuidado, né, com isso. Eu sou fiador de uma amiga minha, assim, mas mas eu disse, acho que dá para encarar um negócio, mas eu fico sempre atento, né? Está pagando, né? Tem que ter TU, tem que não sei o quê, tem que ficar, senão... Então, você tem assim, no ponto passivo você pode ter o fiador. Veja, o fiador, ele pode chamar ao processo o devedor principal. Aí você vai perguntar, mas como é que o fiador foi réu antes do devedor principal? É aquela questão do benefício de ordem. Você pode observar que aqueles contratos de fiança que eles já vêm prontos, aí a gente já renuncia ao benefício de ordem ali, então a qualquer momento você pode ser demandado. Agora, tem uma vantagem do novo CPC. Ele diz no cumprimento de sentença, não é aí não. Mas ele diz que o fiador ele só pode ser executado no cumprimento de sentença se ele tiver sido citado para a ação de conhecimento. Mas aí basta que o advogado, né, o autor, tome esse cuidado e peça a citação dele. Ferrou. Né? Não tem alternativa. E pode ser que tenha mais de um fiador e o credor escolheu demandar apenas com um. E aí, esse que foi demandado, ele pode chamar os demais. E aí os demais integram a relação processual. Quanto ao momento, vejam o detalhe. Né? O CPC atual, ele diz aqui, o réu
requererá no prazo para contestar. Uma coisa é você requerer no prazo que você tem para contestar. O novo diz, será requerida pelo réu na contestação. Na contestação. Então, esse parágrafo não muda nada, continua do mesmo jeito. E vejam ali que eles figurarão como litisconsorte passivo, isso fica claro no novo CPC. Quem faz chamamento ao processo tem que saber desse detalhe. Antes de passar para a denunciação da lei, tem ainda uma observação que ocorre na execução. Será que cabe chamamento ao processo na execução? Eu simplesmente acho que ele é desnecessário, mas caberia. E ele é desnecessário porque, se a gente olhar o artigo 567, que fala da legitimidade superveniente na execução passiva, ativa, ele diz assim, mais ou menos assim, que podem também promover a execução ou nela prosseguir. O subrogado é um deles. Ora, se eu paguei a dívida como fiador, eu me subrogo. E se eu fui demandado, eu simplesmente, na fase de cumprimento de sentença, eu já executo o devedor principal. Se esse entendimento, que não é pacífico, que fique claro, preponderar, me parece ser bem mais justo que você ter que obrigar essa pessoa a demandar novamente, passar por uma inicial, uma contestação, um recurso. Outra observação é que o novo CPC, nesse particular, ele corrige uma distorção do atual. Que é o seguinte, no atual, no artigo 42, quando a gente tem uma cessão do direito entre vivos, não sei se vocês já pegaram alguma coisa assim, mas você tem um processo entre A e B. Aí, o credor, por exemplo, cede o crédito dele para um terceiro. Esse terceiro, no âmbito do direito material, ele não precisa da aquiescência do sujeito passivo para receber a cessão do crédito. E não obstante isso, para que ele substitua no processo o cedente, ele precisa da concordância do réu. Está escrito lá no artigo 42. O novo CPC repete isso para a ação de conhecimento, mas na fase de execução ele coloca um parágrafozinho a mais que diz que não precisa desse consentimento para a fase de execução. Então melhora, desburocratiza. A denunciação da lide é a mais complicada de todas as modalidades interventivas. Dá para passar uns 3 dias a gente conversando sobre isso. Mas você pode rever bem genericamente o que é a denunciação da lide. Ela é uma ação dentro de outra ação. Ela tem natureza de ação. Ela é uma ação indenizatória, eventual e regressiva, baseada no princípio da celeridade processual e da economia processual. Em resumo, pela denunciação da lide, alguém que, sendo demandado no processo, tiver eventual direito de ser ressarcido pelo prejuízo derivado desse processo, ele pode trazer o terceiro para o processo. Mas isso não é chamamento ao processo. Chamamento ao processo não tem natureza de ação. É um incidente no qual quem é chamado ao processo vira litisconsorte. Na denunciação da lide, quem é litis denunciado vira réu do réu. Aí a sentença, por exemplo,
exemplo, isso é muito comum em justiça, a justiça comum. Seguro. Você tem um acidente de veículo, aí você vai cobrar da pessoa que bateu no seu carro ação de indenização pelo dano decorrente do acidente. E essa pessoa tem uma seguradora. O que é que ela pode fazer? Ela pode denunciar ali a sua seguradora. Traz a seguradora para o processo. Para quê? Para que, se ela perder a demanda, a mesma sentença que condena o réu a ressarcir os prejuízos do autor, condena a seguradora a ressarcir o réu. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, e eu citei uma acórdão aqui do TRF, que anulou uma sentença do juiz federal de Sergipe, que fez o seguinte: o caso era parecido, só que ele fez o seguinte: para que eu condenar o réu a pagar o autor e condenar a seguradora a ressarcir o réu? O que foi que ele fez? Condenou a seguradora diretamente a pagar comparando, o autor. Processo de trabalho, se eu estou entendendo mais ou menos, é aquela questão da conta, do Unibanco, do Hipercard. Sim, a gente condena, você tem um terceirizado. A conta que às vezes não é nem condenada pecuniariamente, mas mesmo assim recorre porque não tem. Quem acaba pagando é o banco que contratou aquele empregado. Né? A terceirizada, a conta que está lá, que o cara faz um telemarketing para o Unibanco lá dentro. Aí você podia condenar esse exemplo aí diretamente o Unibanco, né? Em vez de condenar. Isso, exatamente. É isso mesmo. Só que aí a decisão do TRF era anulando a sentença. Por que anulando? Porque não havia relação jurídica entre a seguradora e aquele autor. Quem tinha relação jurídica com a seguradora era o réu. E assim era a jurisprudência. A jurisprudência é como dizia Ariano Suassuna naquele Alto da Compadecida. Ela muda de acordo com as pressões. É quando o cangaceiro entra na igreja, que o padre chama ele de capitão, ele repreende o padre. Né? Ele diz assim: não me chame de capitão que eu não gosto. Aí João Grilo lá se fazendo de morto, quando ele ressuscita, ele diz: olha, tem um recado do padre Cícero para o senhor. Aí foi que ele disse: diga ao capitão. Aí ele faz: ele me chamou de capitão? Me chamou, porque o senhor não gosta, não. Fiquei gostando agora. Aí a gente muda. A gente é assim, a gente muda também. Se vocês viram mês passado, aquela última do Supremo, não vou nem falar aqui, porque está filmando assim, mas foi horrível. Vocês viram? Deixa eu falar. É melhor ficar. Mas, enfim, o STJ mudou e agora ele está admitindo essa ilação direta do autor com a seguradora. O que é que acontece na prática hoje? Se alguém bater no seu carro, procure saber se essa pessoa tem seguro. Se ela não quiser pagar, em vez de acioná-la, acione a seguradora e ela também. Não corra o risco de só acionar a seguradora, porque você pode cair na mão de um juiz que queira aplicar aquela jurisprudência mais antiga. Acione os dois, como litisconsortes. O STJ vem admitindo, mudou a jurisprudência. Qual foi o argumento? É a tese da subrogação. Você pode acionar sim a seguradora, porque se a seguradora for condenada a pagar, ela pode cobrar do seu segurado. Se ela não tivesse o dever de pagar, né? Por exemplo, a cláusula perfil, todo mundo aqui deve ter seguro de carro, né? Já leram aquela cláusula perfil, quando a gente assina a pólice? A cláusula perfil é que pergunta: quem dirige o carro por mais tempo? Tem algum jovem? Aí, de acordo com a idade, né, quanto mais nova a pessoa, maior o risco. Né? As mulheres são mais precavidas, então né, o custo é menor, os outros estão mais irresponsáveis mesmo, então o valor do risco é maior, claro. Aí o que acontece? A pessoa que bateu no seu carro, você emprestou o carro para alguém, a seguradora não paga, não. Não vai pagar. Dificilmente você vai encontrar uma seguradora que pague. Ela vai mandar você ler a pólice, e pela pólice, a cláusula perfil, né,
protege a seguradora. Por outro lado, essa cláusula perfil, na jurisprudência, ela é considerada abusiva. E aí o juiz anula até de ofício. Então você pode fazer isso usando a enunciação da lei. Você pode fazer isso simplesmente simplificando, chamando como litisconsorte. Eu fiquei pensando no seguinte: a gente tem aqui na Ibero-América um Código de Processo Civil modelo para a Ibero-América. O Uruguai adotou na década de 80. E os autores dizem que é o melhor CPC da Ibero-América, esse CPC uruguaio. Esse nosso, se você olhar as disposições, a disposição de motivos, não tem uma vírgula falando desse CPC da Ibero-América. Que é um absurdo isso. Devia ter. E a parte de intervenção do terceiro deles é muito mais simplificada do que isso que eu estou falando aqui para vocês, que é uma verdadeira esquizofrenia processual, essa nossa intervenção do terceiro. E tantos detalhes, né, que dessa construção, dessa tradição, né, humanista nossa de querer especificar tudo, detalhar tudo. A denunciação da lide, ela pode ser feita pelo réu e pode ser feita pelo autor também. Ela tem essa peculiaridade, que é diferente do chamamento. Exemplo, vou voltar para o contrato de seguro. Você sofreu um acidente no seu carro, você tem um contrato de seguro, procura a sua seguradora, aí ela vai dizer, cláusula perfil, não paga. O que é que você pode fazer? Você pode acionar quem bateu no seu carro e já na sua petição inicial você denuncia ali também a sua seguradora. E também a seguradora dele, se tiver, claro. Aí cria o que tecnicamente chama-se de um cururu, né? Porque você pode ter um processo com assistência, denunciação da lide, de a denunciação da lide era ilimitada. O novo CPC limitou. Aqui, ó, admite-se uma única denunciação sucessiva. Porque quando o réu queria protelar, denunciação da lide. Aí você, né, começa a estudar o processo, aí vem o denunciado e denuncia outro. E assim vai. Isso acontecia muito em casos de evicção. E veja como é interessante. Caput do artigo 70 do CPC atual. O que é que ele diz? A denunciação da lide é obrigatória ou facultativa. O que é que ele fala ali? Obrigatória. Mas não é. Desde 74, teve um congresso em Campos do Jordão e saíram enunciados. E um desses enunciados lá dizia que a denunciação da lide não pode ser obrigatória. Porque sabe o que é que significa dizer que ela é obrigatória? É dizer assim, se o réu não denunciar, ele perde o direito de ação regressiva. O que significa que seria uma limitação ao direito constitucional de acesso à justiça. Aí o STJ começou a relativizar esse artigo 70, mas remanescia o caso do inciso 1. Porque a jurisprudência, ela dizia que os casos da posse, propriedade, inciso 2, contrato, inciso 3, eram facultativos. Mas o inciso 1 era obrigatório, porque o Código Civil de 16 dizia que era obrigatório. Aí o STJ depois relativizou os três e hoje ela é considerada facultativa. Pode ver que o novo CPC não diz que ela é obrigatória. Não é? Agora, o que foi de ruim? O que aconteceu de ruim? O novo CPC acabou com a denunciação per salto. O que é a denunciação per salto? É um caso que no direito civil, em vara civil, é o que não falta. É você compra um bem de alguém que não podia vender porque não era proprietário. Aí você é evicto. Você é boa fé, certo? Comprou de alguém que vendeu para você que não era proprietário. Aí você está lá com o bem e de repente você é acionado pelo real proprietário que quer o bem dele.
O que é que você pode fazer? Denuncia a lide o alienante, aquele que vendeu para você. Aí o que é que acontecia? Esse alienante, por sua vez, ele podia ter comprado de outra pessoa, e por sua vez comprou de outra. Aí forma aquela cadeia sucessiva de alienantes. O Código Civil, ele tem um artigo, salvo engano, era o 456, ele foi revogado pelo novo CPC. Isso foi muito ruim. Porque pelo Código Civil, ele dava o direito de o evicto, o adquirente de boa-fé, ele escolher qual daqueles alienantes na cadeia sucessiva que ele queria para litigar com ele. O novo CPC acabou com isso. Olha o que ele diz. Inciso 1. Ao alienante imediato. Ou seja, se tiver má fé bem organizada, e olha que isso é uma, não é difícil, né? Não é? Eu fico impressionado com isso. Mas aí, se você fizer um negócio bem feito, bem amarrado, você passa de um para outro, e o último que vai vender para a pessoa que vai adquirir de boa fé, não tem nada. E pelo novo CPC você está obrigado a litigar com aquele que te vendeu. E por sua vez, aquele que vendeu só pode fazer uma segunda denunciação. Isso é muito ruim. Muito mal. Na verdade, essa questão ela é muito cultural. Isso aqui a gente pensa tudo com base na má fé. A gente presume, sabe que não pode presumir, mas isso tudo, o raciocínio é esse. Eu fico pensando, quando eu estudei na Espanha, eu comprei um carro. Cheguei lá, comprei um carro usado. Fui fazer o seguro, que é obrigatório, o seguro privado é obrigatório. Aí, o telefone, sotaque terrível. Aí a mulher fez o seguro lá, achei o melhor preço. Aí eu disse, olha, quando é que vai fazer vistoria no carro? Ela fez, o que é isso? Aí eu tentei explicar o que era vistoria. Eu disse, não, como é que vem alguém da seguradora olhar o carro? Eu disse, não vai não, vai chegar a pólice amanhã ainda, 2 dias depois. Aí eu disse, como é que você vai saber que o carro está no estado de conservação que eu disse que estava? Ela, por que você disse? Aí eu disse, é assim, né? Isso é como na Inglaterra também, que diz que eles não entendem essa coisa do processo de execução. Porque você diz, a sentença judicial não vai ser cumprida, por que não? Como assim não vai ser cumprida? Que história é essa? Isso disse um alemão outro dia aqui. A gente trouxe no SMAP, depois a gente foi almoçar, alguém fez essa pergunta lá, ele não entendia a pergunta. Não cumpre não, né? Mas é isso mesmo. Qualquer que tenha legitimidade para fazer, né? A denunciação da lide, ela pode ser feita pelo autor e pode ser feita, né, também pelo réu, né? Na contestação. Lembre-se disso, o novo CPC ele quer aquele princípio da concentração da defesa na contestação. É tudo na contestação. Incidente de valor da causa acabou-se. Não é? Agora é tudo na contestação. Não sei se vocês vão aplicar no processo trabalhista, mas até o valor da indenização do dano moral você vai ter que determinar na inicial. Não é? Tem que dizer quanto você quer de dano moral. Requisito inicial. Bom, a denunciação da lide, pessoal, só para a gente chegar nas outras ainda há tempo, é o seguinte: tem uma dissertação de mestrado de um ministro aposentado do STF chamado Sidney Sanches, da denunciação da lide. Das que eu pesquisei, foi o único que enfrentou o seguinte problema. Às vezes, e acontece com contrato de seguro, pode ser que o autor tenha um contrato de seguro com a seguradora A. E aí ele denuncia a seguradora ali e aciona o réu. O réu, por sua vez, tem um contrato de seguro com a mesma seguradora A. Ele pode denunciar. O CPC atual é omisso. O novo é omisso. Isso é uma questão muito complicada. Já peguei um caso como esse. Tive que estudar isso aí. Aí é o seguinte, num caso como esse, você, para resolver o problema, não precisa aceitar a segunda denunciação, porque o litígio denunciado, ele assume no processo principal a condição de assistente litisconsorcial. Ele não pode ter duplo patrocínio.
ele tem que figurar ali, ele não pode defender um ou outro, porque ele vai pagar o prejuízo é dele. A melhor saída é desformalizar, é aceitá-lo como um litisconsorte passivo. E pronto. Um litisconsorte passivo. E o que mais? Hoje está pacificado no STJ que a sentença declaratória é título executivo. E ela tem natureza dúplice. Eu tenho um artigo publicado sobre isso na Ajuris. Deu uma confusão com um amigo meu. Ele dizia que era um absurdo. E hoje, assim, virou, tá ótimo. O réu pode executar o autor na ação declaratória, sem promover nenhuma outra ação contra esse autor. Em vara civil acontece muito a chamada medida cautelar de sustação de protesto. O cara entra com aquela cautelar, o juiz susta, pega uma calçãozinha lá, né, fidejussória, todo mundo arruma, susta, e ele entra com a ação principal. Qual é a ação principal? Uma declaratória de inexistência de dívida. O credor é réu da ação declaratória.